Durante quase uma década, a Gália foi palco de uma das campanhas militares mais dramáticas da antiguidade. Entre 58 e 51 a.C., o general romano Júlio César travou uma guerra implacável contra as tribos gaulesas, enfrentando inimigos formidáveis, batalhas colossais e uma geografia que favorecia os defensores locais. Embora a vitória em Alésia em 52, onde Vercingetorix se rendeu de forma espetacular, seja frequentemente lembrada como o fim das guerras gálicas, a realidade foi mais complexa. Mesmo após a queda do maior líder da resistência, ainda havia rebeldes gauleses determinados a lutar. E entre todos esses focos de resistência, o mais significativo ocorreu em Uxelodunum, uma fortaleza montanhosa situada na região dos Cadurcos, atual sudoeste da França, onde os últimos defensores da independência gaulesa decidiram lutar até o fim. O cerco que se seguiu não foi apenas mais um confronto militar, foi um símbolo, um ato final de heroísmo e desespero, uma exibição de engenharia e estratégia romanas, e sobretudo um aviso brutal de que Roma não toleraria insurreições. O cerco de Uxelodunum foi assim o último e decisivo capítulo de uma guerra épica, cujos efeitos ecoariam por séculos. Após Alésia, César retornou à Itália por um curto período, convencido de que a Gália estava derrotada. No entanto, em sua ausência, Drapes, chefe dos Senones, e Luctério, um antigo aliado de Vercingetorix e chefe dos Cadurcos, conseguiram escapar do cerco e começaram a mobilizar novos focos de resistência entre os povos do sul da Gália. Ambos os homens sabiam que não poderiam derrotar Roma em campo aberto. Suas forças eram poucas, mal armadas e profundamente desmoralizadas pelas derrotas anteriores. A única esperança era ocupar uma posição defensiva, quase impenetrável, que lhes permitisse resistir a um cerco prolongado e talvez inspirar novas revoltas em outras regiões da Gália. Assim escolheram Uxelodunum, cujo nome em gaulês significava Alta Fortaleza, um lugar que fazia jus à sua reputação. Situada no topo de um penhasco escarpado, cercada por desfiladeiros e florestas densas, Uxelodunum era um pesadelo logístico para qualquer exército atacante. A fortaleza havia resistido a investidas em guerras anteriores e agora seria o símbolo da última resistência gaulesa. Ao saber da revolta, César reagiu com rapidez. Para ele, a continuidade da guerra ameaçava seu prestígio político em Roma, onde as tensões com Pompeu e o Senado estavam prestes a explodir numa guerra civil. César precisava de uma vitória rápida e definitiva para reforçar sua imagem de conquistador invicto. Ciente da importância simbólica de Uxelodunum, César não enviou um subordinado. Foi ele próprio até a fortaleza, demonstrando que aquele cerco teria importância estratégica e política vital. Quando chegou, encontrou a cidade bem abastecida e altamente defensável. O general romano entendeu que a única maneira de forçar a rendição seria cortar o suprimento de água exatamente como havia feito em Alésia, mas agora de uma forma ainda mais engenhosa. A fortaleza tinha duas fontes de água, a principal, uma nascente que brotava das rochas do lado norte. Era protegida pelas próprias muralhas e alimentava os reservatórios internos. A outra era um rio que corria ao fundo de um desfiladeiro, acessível por uma trilha estreita e perigosa. César ordenou uma obra monumental. Ele mandou escavar galerias subterrâneas para desviar o curso da nascente, de forma que a água não chegasse mais à cidade. Os túneis cavados à mão por trabalhadores e soldados romanos foram feitos em silêncio, escondidos por mantos e paliçadas, até que num determinado dia a nascente secou subitamente. Os gauleses dentro da cidade ficaram em choque. Simultaneamente, César posicionou arqueiros, fundeiros e máquinas de cerco ao longo dos pontos de acesso ao rio, tornando o caminho da água um corredor da morte. Os gauleses tentaram escamuças para buscar água à força, mas eram alvejados sem piedade.
A sede, mais do que as espadas, começou a minar a resistência de Uxeloduno. Enquanto isso, Luctério e Draps tentaram romper o cerco com investidas e mensagens pedindo ajuda a outras tribos, mas nenhum reforço veio. As demais tribos estavam cansadas da guerra ou haviam sido pacificadas. O cerco tornou-se um inferno psicológico. Isolados, encurralados e sedentos, os defensores começaram a perder a esperança. Com o colapso do abastecimento de água e sem perspectivas de socorro, Uxeloduno se rendeu. Ao contrário de Alésia, onde César havia aceitado a rendição de Vercingetorix com uma certa honra, agora ele optou por uma resposta extremamente cruel. Não houve massacre, mas todos os homens da guarnição receberam uma punição exemplar. Tiveram as mãos decepadas e foram deixados vivos para vagar pela Gália, carregando no corpo o sinal eterno de sua desobediência. A mensagem era clara: Roma perdoava raramente e, quando o fazia, deixava marcas profundas. Essa decisão, registrada pelo general Aulo Hircio e confirmada por Plínio, foi interpretada tanto como uma demonstração de poder quanto como um aviso psicológico. Qualquer novo levante sofreria consequências piores do que a morte. César, nesse momento, não apenas finalizava uma guerra, ele moldava a memória coletiva da derrota. Esse cerco marcou o fim definitivo da resistência gaulesa. Com ele, César consolidou o domínio romano sobre toda a Gália, que se tornaria uma das províncias mais prósperas do império por séculos. As antigas tribos foram desmanteladas, a aristocracia local incorporada ao sistema romano, e uma nova ordem estabeleceu, baseada na paz romana e na força da legião. Mas a importância do cerco vai além da simples vitória militar. Uxeloduno foi o último suspiro de um mundo prestes a desaparecer. Com sua queda, a Gália deixou de ser um conjunto de povos livres e tornou-se parte do Império de Roma. E isso significava impostos, estradas, cidades, romanização e também a resistência cultural. Para César, essa vitória foi essencial. Pouco tempo depois, ele atravessaria o Rubicão e mergulharia Roma em guerra civil. A reputação conquistada nas guerras gálicas seria seu maior trunfo e também seu fardo. O cerco de Uxeloduno não é tão conhecido quanto Alésia ou Gergóvia, mas foi um marco silencioso e simbólico. Foi ali que a guerra terminou, que os últimos bravos da Gália tombaram, que César mostrou mais uma vez que era mais do que um general, era o arquiteto de um novo mundo. E assim as guerras gálicas chegaram ao fim. Uma era de sangue, coragem e conquista deu lugar a uma nova realidade, a Gália Romana. O preço foi alto, mas para Roma era o preço do império, e para César o bilhete dourado para a eternidade. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!